Olá, meu povo, tudo bem com vocês? Eu tava empolgadíssima para gravar esse vídeo, tanto que eu nem me arrumei, tô aqui toda descabelada só para ensinar para vocês uma forma muito prática de fazer divórcio energético. Então se prepara que esse vídeo pode mudar a sua vida. Eu quero mostrar para vocês hoje esse gráfico aqui, que é o selo de libertação energética. Esse gráfico é de minha autoria. Eu criei ele seguindo um método que eu desenvolvi. E além desse gráfico, eu também criei outros gráficos que fazem parte do meu curso Terapeuta Empoderado e que os meus alunos já validaram. Então, tem o gráfico de manutenção energética da aura, tem o gráfico purificador ambiental, que uma das minhas alunas descobriu que também é excelente para limpeza de crenças. Tem também o regenerador da saúde. São gráficos muito interessantes, porque em vez de você usar uma dezena de gráficos para resolver um problema, você faz tudo com um gráfico só. E hoje eu quero ensinar vocês a fazer o divórcio energético de vocês usando o selo de libertação energética, porque esse gráfico aqui ele é especial. Eu desenvolvi ele especialmente para que as pessoas pudessem experimentar fora do curso Terapeuta Empoderado, que pudessem experimentar um gráfico que foi desenvolvido através do meu método. Porque eu tenho um projeto que vai chegar mais para frente, que é um projeto onde eu vou criar um grupo de estudos com terapeutas que têm interesse em desenvolver gráficos, que têm interesse nessa parte da pesquisa na radiestesia, para continuar o trabalho do Ser Vranckx, do Antônio Rodrigues, só que com um método totalmente novo, baseado na radiestesia moderna, que agrega muitas simbologias, né? Então, eu considero que a radiestesia tradicional, ela é uma radiestesia excelente, ela funciona muito bem, mas nós estamos cada vez mais trabalhando para uma radiestesia mais inovadora, que agrega conhecimentos que vêm da magia, que muita gente tem medo da palavra, né? Mas é muito mal interpretada, porque na verdade magia é uma coisa que todos nós fazemos o tempo todo e é uma coisa muito mais simples do que as pessoas pensam. Então, hoje em dia nós temos terapeutas que utilizam gráficos que na verdade não são gráficos, como é o caso dos pantáculos, e eles nem têm esse conhecimento de que os pantáculos vêm da magia, mas eles utilizam como se fosse um gráfico radiestésico, e na verdade não é. Porém, eles percebem que funciona. E por que funciona? Porque não deixa de ser um gráfico, né? Não deixa de ser um desenho com simbologias, apesar de na radiestesia tradicional a gente trabalha mais com ondas de forma, né? Mas a ideia é a mesma. A ideia é você emitir alguma energia, alguma frequência. Então, nesse meu método, a gente integra tudo isso e a gente traz uma radiestesia moderna. O que esse gráfico aqui significa? Vocês podem ver que ele tem dois triângulos, né? Ele tem um losango e ele tem alguns números aqui, algumas sequências numéricas, certo? Essas sequências numéricas, e também tem aqui, ó, 4 linhas que passam aqui, tá? Então, o que isso significa? E aqui tem a semente da vida, que é uma geometria sagrada, e aqui tem mais uma sequência, né? Então, o que significa isso aqui, toda essa construção dele? Esse triângulo maior aqui é para representar a pessoa que está sendo tratada, ou seja, digamos que eu queira fazer um divórcio energético para mim. Eu vou entrar neste triângulo maior aqui, tá? E a questão com a qual eu quero cortar os laços energéticos, ela vem nesse triângulo aqui de cima, tá? E por quê? Porque eu sou um indivíduo e apesar de tudo fazer parte de tudo, né? Nós sabemos que nós não estamos separados do todo. Essa tesoura faz parte de mim tanto quanto eu faço parte dela, né? Mas a ideia aqui é a gente trabalhar a nossa individualidade, né? Cortando os laços que a gente tem com uma outra situação, laços negativos, tá? Esse gráfico, ele é um gráfico de corte de laços nocivos, tá?
O que é bom a gente preserva. Então, ele só vai trabalhar no que é negativo. Então, aqui eu vou colocar o meu testemunho em cima da semente da vida, tá? Então, pode ser uma fotografia, né? Pode ser um testemunho lexical. Eu coloco aqui em cima o meu testemunho, porque eu vou fazer um corte energético para mim. E aqui em cima eu vou colocar a questão com a qual eu quero cortar os laços que eu tenho. Pode ser uma outra pessoa, pode ser um problema de saúde, pode ser uma situação, pode ser uma emoção, qualquer coisa eu posso colocar aqui, tá? E por que aqui? E por que tem todas essas barrinhas e essas sequências numéricas? Aqui porque eu vou considerar a minha individualidade e a individualidade do que eu coloco aqui, tá? E eu quero que isso seja separado. Essas 4 linhas, elas representam o nosso campo mental, emocional, físico e espiritual. Então, cada linha representa um desses nossos campos, tá? E as sequências numéricas, aqui a primeira e a segunda são 2 sequências Grabovoi, que eu gosto muito de trabalhar com as sequências de Grabovoi, porque elas são muito eficientes e a gente tem sequências para muitas situações. Então, a primeira, ela representa transformar o negativo em positivo, e a segunda tem a ver com transformar o negativo do passado, do presente e do futuro. Essa sequência maior aqui, ela foi pendulada, ou seja, ela foi construída baseada num comando e foi feita através de busca de números mesmo, da mesma forma como foi construído o gráfico Alta Vitalidade, o Antidor, enfim, tem muitos gráficos aí com sequências numéricas que são construídas dessa forma. Você pode usar, por exemplo, o gráfico Alfa Ômega para fazer essa construção numérica, né? Então, essa numeração aqui, ela foi baseada num comando de corte de laços nocivos, tá? E essas 3 barrinhas aqui são um trigrama que representa o céu. Tem toda uma interpretação por trás disso. Eu vou deixar para vocês o link para vocês fazerem o download desse gráfico, e lá tem toda a explicação do que representa esse trigrama aqui, para vocês entenderem melhor toda essa construção, tá? E essa sequência maior aqui, que é o 706, ele representa o perdão, e ele tá aqui, onde eu vou colocar o meu testemunho, para que eu também consiga perdoar essa situação aqui, ou essa pessoa com a qual eu tenho esses laços, tá bom? A montagem dele é tão simples, como vocês podem ver, o meu testemunho vai aqui, e a questão com a qual eu quero cortar os laços nocivos, ela vem aqui em cima, tá? Então, por exemplo, aqui eu coloquei culpa, né? Vem aqui, tá bom? E aí eu vou pendular o tempo e vou deixar ele atuando. Uma coisa importante para se fazer antes de montar o gráfico, para você ver o resultado, né? Para você poder mensurar o resultado do tratamento, é você, antes de montar o gráfico, você ver o percentual de laços nocivos com a questão que você está fazendo o corte. Então, por exemplo, estou fazendo um corte energético para mim em relação à culpa, eu vou perguntar em qualquer biômetro de porcentagem, eu vou perguntar de 0 a 100% quanto de laços nocivos que eu tenho com a emoção de culpa. Se fosse uma pessoa, eu perguntaria qual a porcentagem de laços nocivos que eu tenho com essa pessoa. E uma outra forma também de vocês pendularem para saber se tem laços nocivos é utilizando a escala de Agatha ou a escala de Hawkins. Então, você pode perguntar como que essa pessoa vibra em relação àquela situação, ou como que ela vibra em relação àquela pessoa. Se a vibração dela cair muito, e para eu saber se cai ou não, eu preciso saber a minha vibração média, né? Todo mundo tem uma vibração média em Hertz. Então, você pendula primeiro a sua vibração média, certo? Digamos que a pessoa vibra na neutralidade, e quando você pergunta como que essa pessoa vibra em relação ao pai, por exemplo, e aí ela vibra no medo,
por exemplo, né? Nós temos aqui a neutralidade aqui nessa faixa amarela, né? E se eu pergunto como que a pessoa vibra em relação ao pai, ela cai aqui para casa do medo, que é aqui embaixo. Então, eu percebo que tem energia nociva, né? A vibração dela cai em relação ao pai, ou seja, ela tem laços nocivos com o pai. Então, nesse caso, já configura a necessidade de fazer um divórcio energético. E aí você faz essa medição da porcentagem e de como a pessoa vibra em relação à pessoa, monta o tratamento e depois do tratamento finalizado, você vai perguntar de novo a porcentagem de laços nocivos e como que a pessoa vibra em relação àquela questão. E aí vocês vão ver o resultado. O ideal é que os laços nocivos sejam cortados 100%, ou seja, quando você pergunta quanto de laços nocivos que a pessoa tem com aquela questão, o pêndulo tem que apontar 0%. E quando você pendula como que a pessoa vibra em relação àquela situação, àquela pessoa, o ideal seria que a vibração dela, no mínimo, permanecesse inalterada, tá bom? Digamos que ela suba um pouco, mas não fique inalterada, pode significar que ainda tenha ali alguma coisa afetando, mas pode não ser laços energéticos, pode ser crenças, pode ser lembranças, né, memórias, enfim, podem ser alguma coisa que você ainda precisa limpar de outra forma. E quando a pessoa vibra mais alto do que a vibração média dela, isso é um ótimo sinal. É um sinal de que os laços positivos eles foram fortalecidos, tá? Então, essa é a forma que vocês vão trabalhar com o selo de libertação energética. É uma forma de fazer o divórcio energético utilizando apenas um gráfico. Isso é uma coisa que só a radiestesia moderna nos permite, porque a radiestesia moderna, ela é muito mais prática. Podem ver que tem métodos de radiestesia moderna onde não se usa gráficos, existem as mesas radiônicas, então tudo é mais rápido. Então é muito interessante, traz muita praticidade e esse gráfico já foi validado por vários terapeutas, porque eu já liberei ele para vários terapeutas que são colegas de curso meu e eles já validaram, trouxeram muitos resultados, então vocês podem usar porque ele é realmente muito poderoso e muito maravilhoso, tá? E se vocês gostaram dessa metodologia de construção de gráficos, se vocês sentem esse chamado para trabalhar nessa parte de pesquisa, de desenvolvimento, de criação de gráficos, então fique atento, porque em breve eu vou trazer para vocês essa novidade, onde eu vou ensinar o meu método e vou construir uma comunidade de pesquisadores que vocês vão poder participar, criando e validando gráficos, tá bom? Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Experimentem fazer o divórcio energético com o selo de libertação energética e depois me conta aqui os resultados de vocês, tá bom? Um beijo para vocês e até o próximo vídeo.